Fala galerinha, essa videoaula a gente vai dar continuidade ao nosso assunto sobre metabolismo de aminoácidos. Mais especificamente a gente vai tratar sobre como que a gente destina a amônia gerada pela retirada dos aminoácidos que são utilizados para a produção de energia, ok? Mais especificamente, a gente pode destacar o seguinte: se aqueles aminoácidos, aquela amônia que foi gerada pela retirada dos aminoácidos, ela não for utilizada para a síntese de outros aminoácidos ou produtos nitrogenados, ela precisa ser canalizada para ser excretada, ok? E o que a gente deve destacar? A maioria das espécies aquáticas, como por exemplo peixes, animais amoniotélicos, na verdade são vertebrados aquáticos, como peixes ósseos, anfíbios, assim também, e eles conseguem suportar uma quantidade de amônia no seu sistema, ok? E eles conseguem excretar diretamente a amônia como forma nitrogenada dos nitrogênios, dos aminoácidos. Okay? Então, esses animais aqui, que olha, os peixes vertebrados, peixes ósseos e anfíbios, a gente classifica esses animais como animais amoniotélicos. O que é um animal amoniotélico? É um animal que excreta nitrogênio pela própria amônia, ok? Eles são ditos como amoniotélicos, beleza? Já os animais terrestres, eles precisam de vias que vão excretar o nitrogênio numa forma não tóxica, ok? Então eles precisam transformar a amônia que foi gerada, por exemplo, pela desaminação lá do glutamato, ele precisa transformar aquilo num componente não tóxico, ok? Então a maioria dos animais terrestres, eles são chamados de ureotélicos. Isso aqui engloba animais que conseguem transformar a amônia em ureia, ok? Então, o nome ureotélicos vem de ureia. A gente consegue, por exemplo, consigo excretar o nitrogênio que a gente produziu na forma de amônia, ele é catabolizado, ele é transformado em ureia, que é um componente que não é tóxico. Okay? Além disso, a gente também tem como representante dos animais ureotélicos os tubarões. Okay? E a gente tem também, pessoal, alguns representantes de animais que conseguem excretar o nitrogênio que foi liberado pelo metabolismo de aminoácidos na forma de ácido úrico. Okay? Esses animais eles são classificados como uricotélicos. Tá? A gente tem aqui como representante as aves e os répteis. Beleza? Então aqui, peixe ósseo consegue excretar o nitrogênio na forma direta, como amônia, eles são ditos como amoniotélicos. Os animais vertebrados, de maneira geral, os terrestres, né? E também os tubarões, eles excretam o nitrogênio na forma de ureia, e alguns animais, como as aves e os répteis, eles excretam o nitrogênio produzido pelas vias metabólicas que a gente viu até agora na forma de ácido úrico. Beleza? Eles são ditos então como uricotélicos. Okay? A gente vai focar nessa videoaula o mecanismo, as rotas metabólicas para gerar a ureia a partir da amônia. Beleza? Esse ciclo ele é chamado de ciclo da ureia. Ele ocorre quase que exclusivamente no fígado. Beleza? E esse ciclo ele foi descoberto pelo pesquisador conhecido como Hans Krebs, o próprio que descobriu o ciclo de Krebs, certo? Na verdade, o ciclo da ureia ele foi primeiramente descoberto quando a gente compara aí na ordem cronológica de descoberta dessas rotas metabólicas, ok? Então, o ciclo da ureia ele começa no interior da mitocôndria, okay? Isso no fígado, e ele termina no citosol. A gente vai ver um pouquinho das etapas que acontecem nesse ciclo e como é que a gente consegue transformar amônia em ureia, beleza? Então vamos começar aqui que, olha, relembrando de onde que vem a amônia. A amônia ela pode vir da desaminação oxidativa do glutamato, ok? Lembram lá do glutamato? O glutamato recebe grupamento amino de vários aminoácidos, beleza? Esse glutamato na forma de alfa-cetoglutarato, promovendo aqui a formação do glutamato. Tá?
Glutamato entra na matriz mitocondrial, onde perde o seu grupamento amino, formando amônia. A gente também já viu essa reação. Tá? Outra fonte de amônia também é proveniente de onde a gente já estudou também na aula passada, na glutamina, daquela amônia gerada em tecidos extrahepáticos pelo catabolismo, por exemplo, dos nucleotídeos. Tá, ok? Então, os nucleotídeos, ao serem degradados, geram amônia em um determinado tecido. Essa amônia ela é transportada via glutamina. A amônia se liga no glutamato, o glutamato vira glutamina quando recebe esse glutamato amino, e ela é também direcionada para o fígado, onde a glutaminase ela degrada, né, regenera o glutamato aqui e libera a amônia também. Okay? Então a gente teve aqui, olha, duas fontes para gerar a amônia. Ela pode vir do glutamato, pelo metabolismo dos aminoácidos, ou ela pode vir da glutamina, advinda aqui de grupamentos amino, da degradação, por exemplo, de bases nitrogenadas. Okay? Essa amônia aqui, pessoal, ela para entrar no ciclo da ureia, ela precisa ser transformada num componente que vai ter, olha aqui, gasto de ATP, e ela vai receber um grupo carboxílico e vai formar um componente chamado de carbamoil fosfato. Tá? A enzima que catalisa essa reação é a carbamoil fosfato sintetase 1. Beleza? A gente tem duas isoenzimas para esse componente proteico aqui. A do tipo 1 participa do ciclo da ureia. A do tipo 2, ela participa lá do metabolismo de nucleotídeos, a gente não vai ver ela agora não. Tanto que ela participa, suas reações são catalisadas no citosol. Tá? Vamos focar nessa daqui. Mais uma vez, Ricardo, preciso ficar preocupado com todos esses nomes? Não, não precisa. Entendem aí de maneira geral esse processo que a gente está discutindo. Ok? Então, nessa primeira reação aqui, que olha, eu tenho uma transformação dessa amônia livre aqui, a gente acabou de ver de onde que vem essa amônia. Essa amônia ela é transformada em carbamoil fosfato. Eu gastei aqui que, olha, uma molécula de bicarbonato e eu tive aqui que, olha, o gasto de duas moléculas de ATPs. Certo? Então eu tive, olha, duas moléculas energéticas para transformar a amônia em carbamoil fosfato. Ok? Tive aqui então a formação desse carbamoil fosfato e aqui agora a gente vai falar do ciclo da ureia propriamente dito. Tá? A primeira reação desse ciclo acontece na matriz mitocondrial, catalisada por essa enzima aqui, que olha, a ornitina transcarbamoxilase. Tá? Essa primeira etapa aqui ela vai fazer uma reação de condensação da ornitina com carbamoil fosfato. Tá aqui a estrutura da ornitina. A ornitina é um aminoácido, tá? É um aminoácido diferente dos que a gente tem na composição das proteínas. Tá? A gente não tem ornitina nas proteínas, mas ele não deixa de ser um aminoácido por não fazer parte das proteínas. Okay? Então, nessa primeira reação, eu tenho aqui uma reação onde participa a ornitina e o carbamoil fosfato, gerando um composto aqui que é conhecido como citrulina. Tá? A citrulina ela é transportada para o citosol do hepatócito. Tá? A gente tem aqui transportador de citrulina. E essa citrulina no citosol, deixa eu limpar essa bagunça aqui, ela vai sofrer uma nova reação catalisada pela argininosuccinato sintetase. Eu vou ter aqui, olha, gasto de uma molécula de ATP para pegar a citrulina e transformar ela nesse componente aqui, que olha, o argininosuccinato. Tá? Essa reação aqui ela acontece em duas etapas, tá? Tendo aqui a primeira etapa, formando um intermediário, tá? E esse intermediário ele vai receber um novo grupamento amino, tá? Esse grupamento amino aqui ele vai ser doado por uma molécula de aspartato. Tá vendo esse grupamento amino aqui do aspartato? Ele vai gerar aqui, ele vai se ligar o grupamento amino juntamente com essa molécula toda aqui, formando o arginilsuccinato. Tá? De onde é que veio esse aspartato, Ricardo? Vamos voltar aqui um pouquinho, aqui, ó. Limpo aqui de novo. O aspartato ele também pode ser gerado por ação das aminotransferases, ok? Então o oxalacetato aqui ele pode receber um grupamento amino, formando aqui que olha o aspartato. Então esse grupamento amino pode vir de onde, Ricardo? Pode vir do glutamato. O glutamato não tem grupamento amino? O glutamato ele pode transferir o grupamento amino dele para o oxalacetato, vai gerar aspartato. Esse aspartato ele é direcionado para o citosol
e ele vai se complexar com a citrulina, formando aqui, que olha, arginino succinato. Olha que confusão que foi formada até agora, certo? Vamos acompanhar com isso daqui. O que acontece com o arginino succinato? Numa terceira reação, catalisada pelo arginino succinase, a gente vai ter uma reação aqui que, olha, nós vamos quebrar o arginino succinato, formando fumarato e arginina, certo? Então aqui eu gerei dois compostos distintos. O fumarato ele é um componente do ciclo de Krebs, a gente vai ver para onde que ele é direcionado daqui a pouquinho, mas vamos finalizar esse ciclo aqui primeiro. Tá? A arginina ela sofre uma última reação, uma reação de hidrólise pela arginase. Tá? Uma reação de hidrólise envolve então uma molécula de água. Okay? E nessa reação de hidrólise, a gente tem aqui olha, a quebra dessa ligação, aqui, a hidrólise dessa ligação, para formar a ureia e regenerar esse componente que sobrou aqui, que é a ornitina. Ok? Ou seja, eu consegui transformar duas moléculas de amônia, okay? Uma que veio daqui, da amônia que veio do glutamato, e a outra amônia que veio de um aspartato. Na verdade, ela não formou amônia propriamente dita, esse grupamento amino aqui ele foi incorporado para gerar essa molécula de ureia aqui. A molécula de ureia ela carrega dois grupamentos de nitrogênio. Okay? Então, esses dois grupamentos de nitrogênio aqui, esses dois grupamentos amino aqui, a gente já sabe de onde que veio. Um deles veio do glutamato, ou da glutamina, certo? Que é esse daqui, que formou o carbamil e fosfato, e o outro veio a partir dessa molécula de aspartato. Tá? No final do ciclo, essa ureia aqui, ela é excretada, okay? Na urina, a gente excreta a ureia na urina, e a ornitina foi regenerada para ser direcionada novamente para a matriz mitocondrial e participar novamente do ciclo. Ok? Ó, Ricardo, isso é complicado pra caramba. O que eu faço com isso? Entendam comigo. Eu preciso que eu tenha reações para transformar amônia em ureia. Essas reações acontecem no fígado, parte acontece dentro da mitocôndria, parte acontece fora. No final, eu tenho liberação de ureia. Ficou claro? Beleza, né? Além da liberação de ureia, quem mais que eu liberei nesse ciclo aqui? Fumarato. O fumarato é um composto que ele pode ser direcionado para o ciclo de Krebs. Ah, mas para que, Ricardo, que eu posso direcionar esse fumarato no ciclo de Krebs? Prestem atenção comigo. Pergunta rápida. Quantas moléculas energéticas eu gastei para dar uma volta nesse ciclo? Vamos voltar aqui que, olha, eu gastei 2 ATPs aqui, certo? E nessa reação aqui, onde promovido pela arginino succinato sintase, eu tive, deixa eu pegar aqui e marcar texto de novo, o gasto de uma molécula de ATP, só que essa molécula de ATP aqui, na sua hidrose, eu liberei pirofosfato. Ou seja, eu tenho aqui que, olha, depois que acontece essa reação aqui, a liberação de AMP, a adenosina monofosfato. Então aqui é como se eu estivesse gastando 2 moléculas energéticas, ok? Eu não estou formando ADP, como eu formei aqui nessa primeira reação. Eu estou formando AMP. O AMP ele precisa de 2 fosfatos para poder novamente se tornar um ATP. Então a gente meio que pode equivaler aqui que, olha, a um gasto de 4 moléculas energéticas. 2 ATPs aqui em cima, ok? E aqui esse ATP gasto aqui é como se eu tivesse gasto 2 ATPs, ok? Porque eu formei aqui, olha, eu liberei pirofosfato e AMP, não foi ADP, tá? Então, resumindo, para cada volta no ciclo, eu preciso de 4 ATPs, ok? Beleza. Esse fumarato aqui, galerinha, ele pode ser direcionado para o ciclo de Krebs, certo? O ciclo de Krebs ele acontece onde? Dentro da matriz mitocondrial. A gente já teve uma aula para falar do ciclo de Krebs, ok? O fumarato ele foi gerado onde? Ele foi gerado no ciclo da ureia, tá? E a reação que gerou ele aconteceu no citosol, tá? Então a gente precisa direcionar esse fumarato para dentro da mitocôndria para ele participar do ciclo de Krebs. Concordam comigo? E olha que bacana isso daqui. O fumarato no citosol, ele é primeiro transformado em malato, porque a gente não tem transportador de fumarato na matriz, na membrana das mitocôndrias, ok? E esse malato é que é transportado, olha aqui, para o citosol, para a matriz mitocondrial, perdão.
Então aqui a gente vai ter um pedacinho do ciclo do ácido cítrico acontecendo, onde o malato ele vai ser aqui, que olha, convertido futuramente aqui em aspartato, tá? A gente tem aqui várias reações que vão acontecer isso. Esse malato, quando ele gera aqui o último componente aqui, que olha, não está representado, mas aqui a gente gera o oxalacetato. Tá? Se a gente for relembrar lá do ciclo de Krebs, a gente tem aqui a formação de oxalacetato a partir do malato, e com essa reação aqui acontece uma desidrogenação, certo? Pela malato desidrogenase, formando NADH. Resumindo, Ricardo, o que está acontecendo nisso aqui? Fumarato saiu do ciclo da ureia. Esse fumarato ele foi parar aqui, que olha, na matriz mitocondrial, na forma de malato, para participar de uma reação que gerou NADH. E, Ricardo, NADH é energia. Lembram lá na cadeia transportadora de elétrons? NADH gera quantos ATPs? 2,5, certo? Na proporção, né? Se a gente for pensar aqui, para cada mol de NADH, a gente consegue gerar 2,5 de ATP, certo? No balanço que a gente for fazer isso aqui. Então, esse simples fato de direcionar o fumarato do ciclo da ureia para a mitocôndria vai me possibilitar gerar 2,5 ATPs, ok? Esse oxalacetato aqui, ele pode ser utilizado aqui para receber um grupamento amino do glutamato e gerar aspartato, tá? O aspartato ele consegue sair da mitocôndria e novamente participar do ciclo da ureia naquela reação aqui que a gente acabou de ver. Olha aqui o aspartato, estão vendo aqui? Ele pode participar novamente aqui, vindo desse processo aqui, tá vendo? Então aqui a gente consegue direcionar esse aspartato, que vai reagir com a citrulina, formando arginino succinato. O arginino succinato, ao ser quebrado, gera a arginina e o fumarato. Vocês estão vendo que a gente está ligando um ciclo no outro? Essa ligação, pessoal, eu acho isso aqui muito interessante. Nas bibliografias que a gente estuda, a gente apelidou carinhosamente essa ligação desses dois ciclos como a bicicleta de Krebs. Como assim, Ricardo, bicicleta de Krebs? Imagine que aqui eu tenho aqui dois ciclos, né? E que essa ligação, esse elo entre os dois ciclos seria como se fosse uma corrente. Dando uma ideia aqui, onde eu tenho dois ciclos interligados, formando aqui algo parecido com uma bicicleta, certo? Então essa interligação aqui seria como se fosse a corrente da bicicleta, ligando esses dois ciclos aqui, olha, o ciclo da ureia e o ciclo de Krebs, ok? Ou seja, qual que é a função dessa bicicleta de Krebs? É simplesmente gerar esses 2,5 ATPs aqui, advindos desse NADH, para suprir parte da demanda do ciclo da ureia, que a gente acabou de discutir, que gasta o quê? 4 moléculas de ATP para dar uma volta no ciclo. Só que ao invés dela gastar 4 moléculas especificamente, o balanço final seria o quê? 4 menos os 2,5 que foi gerado aqui pela desidrogenação aqui catalítica, pela malato desidrogenase, né? Formando o NADH. Então seria 4 menos 2,5, eu teria aqui no final, para que esse ciclo possa acontecer, 1,5 ATPs, ok? E não 4, como a gente viu nas reações. Ficou claro? Beleza, pessoal. A gente conseguiu entender o destino da amônia gerando ureia, que vai ser excretado na forma de ureia, né, na urina. E ficou faltando a gente falar, que vai ser coisa rápida aqui, que é a degradação da cadeia carbonada que foi gerada, né? Então, dos 20 aminoácidos que participam da formação das proteínas, ao serem retirados aqueles grupamentos amino e metabolizados ali no ciclo da ureia, vai gerar o que a gente chama de alfa-cetoácido. E olha que interessante, as vias de catabolismo dos aminoácidos, elas participam ali, elas geram cerca de 10 a 15% da energia que um organismo precisa. O restante vem do catabolismo de carboidratos e de lipídios, ok? Mas é uma fração representante, tá? Os 20 aminoácidos que fazem parte de uma proteína, ao serem degradados, ao serem catabolizados, eles vão formar 6 produtos principais, que são acetoacetil-CoA, acetil-CoA, piruvato, oxalacetato, fumarato, succinil-CoA e alfa-cetoglutarato, tá? Então, esses componentes aqui são comuns à degradação dos 20 aminoácidos, ok? Precisa decorar? Não precisa decorar não, Ricardo. O que eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui? Eu tenho aminoácidos que vão gerar, por exemplo, piruvato ou algum componente aqui do ciclo de Krebs
que podem ser, por exemplo, utilizados para a síntese de carboidratos, de glicose, ok? Então, esses aminoácidos aqui, esses que estão aqui dentro dessas caixinhas rosa, eles são classificados como aminoácidos glicogênicos. Significam que esses aminoácidos podem ser utilizados na gliconeogênese, ok? Ou seja, vamos supor, eu estou lá de jejum prolongado, já acabou a minha glicose armazenada na forma de glicogênio, beleza? Só que tem tecidos no meu organismo que usam exclusivamente glicose. Como é que eu faço para suprir esses tecidos? Gliconeogênese. Como é que eu sintetizo glicose a partir de outras fontes? Olha aqui, eu tenho um monte de aminoácido que consegue gerar um intermediário que é passível de ser utilizado pela gliconeogênese para a síntese de glicose. Beleza? Então, esses aminoácidos em rosa aqui são ditos como glicogênicos. Ok? Existem outros aminoácidos, esses que estão aqui em azul, eles vão gerar ou acetoacetil-CoA ou acetil-coenzima A, ok? Relembrando aqui comigo, gliconeogênese, consegue utilizar acetil-coenzima A para sintetizar glicose? Não, não consegue, certo? Eu consigo utilizar acetil-coenzima A para sintetizar gordura ou para sintetizar corpos cetônicos, como a gente viu lá na aula de metabolismo de lipídios, beleza? Então, esses aminoácidos aqui em azul que geram acetil-CoA, eles são ditos como aminoácidos cetogênicos, ou seja, são aminoácidos que geram acetil-CoA que podem ser utilizados para a síntese de corpos cetônicos. Ficou claro? Notem que vocês vão perceber, alguém já deve ter percebido isso ao reparar esses aminoácidos, alguns deles eles estão em comum as duas rotas. Vamos pegar aqui, por exemplo, olha, a isoleucina. A isoleucina ela pode gerar tanto acetil-CoA como o succinil-coenzima A. Então é como se fosse um aminoácido tanto glicogênico quanto cetogênico. Ou seja, na composição desse aminoácido, na sua rota catabólica, ele consegue gerar os dois compostos. Ok? Então só esses que eu grifei para vocês aqui que tem essa propriedade. Tá? Então aqui a fenilalanina, o triptofano, a tirosina, eles são tanto cetogênicos quanto glicogênicos. Alguns, como por exemplo o glutamato, a arginina, eles são exclusivamente glicogênicos, outros são exclusivamente cetogênicos. Beleza? Ficou claro, né? Cabe a gente destacar o seguinte, essas rotas de catabolismo desses 20 aminoácidos, elas são extremamente complexas. Tá? Então não vou nem pedir para vocês aqui ficarem muito presos a esses detalhes, porque é muito aprofundado, tá, ok? Então essas vias de degradação elas são muito complexas, algumas são mais simples, mas se a gente for pegar, por exemplo, aqui, olha, o triptofano, é uma das rotas mais complexas que a gente tem de metabolismo num determinado um organismo, ok? Então, por exemplo, olha aqui, no caso do triptofano, a gente tem 9 etapas aqui, até a gente conseguir gerar um CO2 aqui e esse alfa-cetodipato aqui, ok? Então aqui nessa etapa a gente consegue, por exemplo, numa dessas partes aqui, gerar o piruvato, contribuindo para esse aminoácido aqui ele ser um aminoácido glicogênico, ok? No outro braço dessa rota metabólica aqui, a gente tem a formação lá no final, que olha aqui, do acetil-CoA. Então o triptofano ele tem uma região dele que vai gerar acetil-CoA e tem uma região dele que vai gerar o piruvato, certo? Então, por isso que ele é tanto glicogênico quanto cetogênico. Tá? A gente tem aqui vários outros exemplos também. Temos aqui a fenilalanina. A fenilalanina é interessante a gente destacar ela, não só ela, mas outros aminoácidos também, assim como o triptofano, que esses componentes aqui eles dão origem a alguns neurotransmissores, alguns intermediários, como NADP, serotonina, uma vez que eles próprios podem atuar como neurotransmissores ou precursores de neurotransmissores, algum defeito genético aqui no metabolismo desses componentes pode levar, por exemplo, a algum distúrbio metabólico, gerando aí até mesmo um distúrbio neurológico, um distúrbio mental, ok? Vamos pegar aqui para a gente exemplificar isso, a fenilalanina. A degradação dela é bastante interessante da gente focar, porque defeitos genéticos na produção das enzimas que degradam a fenilalanina podem levar a várias doenças. Vamos aqui, olha, destacar. Aqui, essa primeira só, não vamos pegar todas, não. A primeira enzima de degradação da fenilalanina para gerar a tirosina. Se a gente não tem essa enzima aqui, que olha,
a gente tem desenvolvimento do quadro de fenilcetonúria. Ok? Então a fenilcetonúria é um distúrbio metabólico genético, ok? Então a gente não tem essa produção dessa enzima aqui, a fenilalanina hidroxilase, para gerar a tirosina. Ok? Então, nesse distúrbio aqui, a gente tem vários problemas que são gerados. O metabolismo do excesso de fenilalanina, que não consegue, né, ser transformado em tirosina, vai gerar alguns outros componentes que são tóxicos, que vai gerar aquele odor acetonado na urina, né, característico desse quadro, dessa doença. Ok? E não só ela, mas existem várias outras doenças aqui, como tirosemia do tipo 2, 3, alcatonúria. São distúrbios metabólicos relacionados à não produção dessas enzimas. Ok? Então, também vou deixar aqui mais uma vez, não precisem ficar presos a esses detalhes. Tá, ok? Foquem que a gente tem aqui vários distúrbios metabólicos relacionados a cada uma dessas enzimas, ok? No metabolismo dos aminoácidos. A gente vai ficar por aqui, certo? Com essa videoaula. Peço desculpa porque ela estendeu um pouco mais do que eu planejava, ok? E na próxima videoaula a gente vai finalizar essa sequência desse assunto falando sobre um pouquinho do anabolismo dos aminoácidos, tá ok? Então eu vou ficar aguardando vocês nessa próxima videoaula e por aqui eu deixo aquele abraço para todos vocês, ok? Até mais!